Olá, bom dia pessoal, bom dia, sexto ano, olha eu aqui de novo, né? Vamos para a nossa próxima aula, né, gente? Na última aula de português, nós paramos na acentuação dos paroxítonas, né? Nós vimos que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, né? Peguem o livro de vocês na página 105 para que vocês possam me acompanhar, ok? Hoje nós vamos estudar sobre a acentuação dos monossílabos tônicos e das oxítonas. Lembra que monossílabo é uma palavra formada apenas por uma sílaba. Aí tem os monossílabos tônicos e os monossílabos átonos, né? Vocês vão ler esse refrãozinho aí onde diz: eu sei, faz tempo que não escrevo nada por aqui, mas as obrigações da vida offline me impediram de voltar antes. Tem as palavras que estão destacadas, né, ó, que essas que estão em negrito, bem pretinha, né, e em seguida a gente vai ver o que significa monossílabo tônico. Tônico são aqueles que têm tonicidade própria, ou seja, mesmo isolado, tem autonomia de sentido. Por exemplo, se eu tirar a palavra o monossílabo eu, ele é um monossílabo, né, que ele só tem uma sílaba, e ele é tônico. Por que ele é tônico? Porque eu tiro ele da frase e ele tem sentido próprio. Por isso que ele é um monossílabo tônico, né? Eu. A palavra sei também é um monossílabo tônico. A palavra faz também é um monossílabo tônico. A palavrinha não é um monossílabo tônico, porque se eu tirar elas da frase, elas não vão perder o sentido próprio delas. Já as outras palavras que estão em negrito, como o que, né, como o por, o mas, o as, o da e o mi, eles são, gente, monossílabos átonos. Por que eles são monossílabos átonos? Porque eles não possuem uma tonicidade própria. Ou seja, quando isolados da frase, não tem sentido, certo? Vocês entenderam? Agora vamos prosseguir aqui. Aí vocês vão classificar nessa questão 1 os monossílabos destacados no texto anterior, em tônico ou átono. Vocês vão escrever, tá certo? E eu já dei aí o exemplo. Em seguida, nessa questão 2, vocês vão ler e vocês vão colocar aqui, o que são monossílabos átonos acentuados. E na segunda coluna, os monossílabos tônicos não acentuados, ok? Em seguida, nós vamos para a próxima, onde ele vai falar das oxítonas. Lembra o que é oxítona? Só um minutinho aqui, pessoal. Vou mudar a câmera para cá. Lembra o que é oxítona que nós estudamos na aula anterior? Né? Palavras oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba tônica, aquela sílaba que eu leio com maior intensidade. E hoje a gente vai estudar sobre as acentuações das oxítonas. Acentua-se todas as oxítonas terminado em A, tá vendo, gente? Em A, em E, O, em e ens, e nos ditongos abertos. Aquele ditongos aberto terminado em ei, eu e oi, seguidos ou não de S. Aí a gente tem um exemplo aí. Palavras terminadas com A, aí quando tem um S, porque ele diz que é singular ou plural, ok? O A, a gente tem Paraná, farás. Então, as palavras terminadas com A, que são oxítonas, são acentuadas. Palavras oxítonas terminadas em E, ou seguida de S, chalé, através. Oxítonas terminada em O, ou seguida de S, avô, dominós. Oxítona terminada em ens, alguém e armazém. E o ditongo aberto, como eu já falei, certo? Agora nós vamos para a acentuação das paroxítonas. Vamos lá, acentuação das paroxítonas. Lembra, gente, as palavras paroxítonas são as mais numerosas na língua portuguesa e sua acentuação gráfica também se baseia na terminação da palavra. Lembra que a palavra paroxítona, gente, é aquela em que a sílaba forte
é a penúltima, né? Então vamos ver, quando é que eu acentuo uma palavra paroxítona? Então vamos ver aqui várias regras. Nós temos aqui a primeira regra, né? Nós vamos ver aqui a primeira regra. Qual é a primeira regra? Recebem acentos gráficos as paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de S. Vocês lembram que são ditongo? São aquelas palavras que tem duas vogais numa mesma sílaba, que é uma vogal e uma semivogal, né? Então a gente tem, ó, memória, a gente tem aí o ditongo, o I e o A juntinho, né? E a gente tem o S. Espécie, a gente tem o I e o E. Exigências, o I e o A seguido de S. Sítio, a gente tem o I e o O. Tábua, a gente tem o U e o A. Área, a gente tem o E e o A. Então, todas as palavras terminadas em ditongos, terminadas, viu, gente? Em ditongos, seguida ou não de S, elas são acentuadas. Mas só recapitulando aqui o que eu falei, não é que são todas as palavras, são as paroxítonas, certo? Agora vamos ver qual é a próxima regra. Lê a seguir o trecho, o outro grupo de palavras. Quais são o outro grupo das paroxítonas? Recebe acento gráfico as paroxítonas terminadas em R, X, N e L. Temos exemplo aí, ó, caráter, incrível, réptil, látex, hífen e tórax. Então, todas as paroxítonas terminadas em R, X, N e L são acentuadas, né? E aqui tem uma técnica, né? Ele falou aqui sobre uma técnica para a gente decorar quais são as palavras que são acentuadas com as consoantes. A gente pode escrever a palavra roxinol, ó, e ele vai retirar as vogais, aí sobra o R, o X, o N e L. Então, essas palavras aí, ó, né, essas palavras terminadas em R, X, N e L, sendo paroxítonas, elas são acentuadas, certo? Vocês podem reler novamente aí. Agora, gente, nós vamos para o terceiro grupo. O terceiro grupo apresenta a seguinte palavra, né? Que a gente tem imã, imãs, órfão, órfãos, vírus, a gente tem próton, nêutrons, fórum, álbuns, júri, táxi e tríce. Então, recebe acento gráfico as paroxítonas terminadas em que, gente? Em an, seguida de S, em ãos, seguida de S, em us, on, seguido de S, e uns, e, seguido de S, e palavras com PS. Então, todas essas palavras paroxítonas, elas são acentuadas, certo? Em seguida, nós vamos para mais uma regrinha. Aqui diz o seguinte, só um minutinho. Vamos lá aqui para mais uma regra. A acentuação dos hiatos e dos ditongos abertos. Lembra o que é hiato? É quando numa palavra, né, tem duas vogais, mas que elas se separam, elas não vão ficar na mesma sílaba. Por exemplo, a gente tem a palavra lua, a gente tem duas vogais, mas quando eu vou separar a sílaba, elas se separam, então ela é um hiato, né? Os encontros vocálicos, hiatos e ditongo também possuem suas regras próprias de acentuação. Observe as palavras a seguir que representam hiato. Nós temos aí países, ainda, raiz, saúde, Raul, ruim, saíste, rainha e raiz. Aí vocês observem que as vogais elas estão grifadas, né, embaixo. Então, qual é a primeira regra? Acentua-se o I ou o tônico. Lembra o que é tônico? É quando a letrinha ela tem uma intensidade maior na palavra na hora que eu vou ler, certo? Segunda vogal do hiato sozinho ou com S, na sílaba ou não seguida de NH. Então, vocês vão acentuar o I ou o U quando eles forem tônicos. Segunda vogal do hiato.
Olha aí, ó, países, olha aí, ó, o I é tônico, né? Eu demorei mais. Tem um grau de intensidade, países, né? Aí vocês vão observar que eu também vou colocar o acento nele quando ele está sozinho, seguido de S, e ele não é seguido de NH. Deixa eu dar um exemplo aí, tá aí outro exemplo, ó. Saíste, né? O I, ele vai ficar em uma sílaba, seguido do S, então ele é acentuado. Mas na palavra rainha, não tem acento por quê, gente? Porque o I, né, está seguido de NH, né? Ele fica separado, mas na sílaba seguinte ele tem o NH, então essa palavra não vai ser acentuada, ok? E aqui para a última regrinha, aqui ó, observe as palavras a seguir que apresentam ditongos tônicos abertos, que é o el, ei e o oi, e distribua-se em duas colunas, considerando a presença ou ausência do acento gráfico, né? Nós vimos que os ditongos tônicos abertos, eles são acentuados. Vou dar um exemplo, céu, né, gente? Chapéu. Então, ele está pedindo para você classificar aqui, ó, quem é ditongo acentuado, a posição da sílaba tônica, ditongo acentuado e a posição da sílaba tônica, certo? Desculpa aqui, gente. Na segunda coluna, ele diz ditongo não acentuado. E vocês vão dizer a posição da sílaba tônica. O que é isso? Vocês vão dizer se ele é um oxítona, se é um paroxítona, certo? Se é um proparoxítona, e lembrando também que ele pode ser um monossílabo, tá certo, gente? O monossílabo já sabe, né? Quando tem apenas uma sílaba. Ok, gente? Tá aqui, ó, o que eu já falei para vocês, né? Ó. Pronto, pessoal, terminou a nossa aula de hoje, tá certo? Tenham todos um bom dia e tchau!